Boa noite, eu sou o Rabino Shimon Brandt e vim falar hoje sobre a porção que se inicia hoje no domingo, a porção de Toldot. Toldot significa essa é a prole, ele Toldot Yitzhak. Essa é a descendência de Yitzhak, Avraham gerou Yitzhak. Explicam os comentários que a descendência de Yitzhak está se referindo aos dois filhos que ele teve com a Rivka, que são, respectivamente, Esav e Yaakov. Esav e Yaakov são dois mundos diferentes, porque eles vão gerar duas nações diametralmente opostas. Mas a pergunta é, por que começa a porção com essa é a prole de Yitzhak e Avraham gerou a Yitzhak? Nós temos uma dica logo no início do texto. Os filhos de Yitzhak, eles têm um aspecto diferente dos filhos do pai dele, do Avraham. Avraham teve um filho com a Sará, e esse filho é o Yitzhak, que herdou a santidade do pai na devoção a Deus e no pacto com o Todo-Poderoso. E Ismael, entre outros filhos, era o filho de uma outra mulher, da serva de Hagar, também Keturá, mas que tinha uma outra proposta com outro ideal de vida. Aqui nós vemos um aspecto bem diferente. Tanto Esav como Yaakov, eles são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Eles cresceram no mesmo lar e, no entanto, são dois mundos totalmente diferentes. Há uma lição profunda na narrativa do texto. Nós sabemos que a Torá é a sabedoria infinita de Deus. Não é simplesmente o relato de uma historinha. Não é só isso. Há uma profundidade maior, porque se trata da sabedoria infinita de Deus. Então, Yitzhak simboliza cada judeu, cada Ben Noach, cada monoteísta, aquele que quer servir a um único Deus. Existem muitas escolhas na vida. A escolha mais fácil é entre Yitzhak e Ismael, entre os dois irmãos, mas de mães diferentes, porque, é claro, é patente que se trata de dois assuntos totalmente diferentes, duas visões totalmente diferentes, e que elas não chegam a ser sutilmente parecidas, porque elas, na sua origem, já têm o lado materno diverso, com parte da formação já diferente, que é o Yitzhak e os outros filhos de Abraão, que deram origem a outros povos. Mas aqui nós temos Esav e Yaakov como filhos do mesmo lar, do mesmo pai e da mesma mãe. Eles representam a escolha mais sutil entre o bem e o mal, entre servirmos a Deus e Deus nos livre o contrário. Mas essa escolha, ela é entre assuntos e aspectos similares, muito parecidos. Pode haver uma dupla polarização no mesmo lar, nos mesmos valores, na mesma família, no mesmo ambiente, no mesmo grupo social. E o desafio é maior, porque a escolha tem que ser mais bem
cuidada, mais observada, para optarmos pelo bem, pela conexão maior com Deus. E qual é a receita? Como nós vamos descobrir se estamos agindo corretamente entre duas atitudes, duas apresentações, dois comportamentos diversos no mesmo ambiente, na mesma família, na mesma aparente proposta? Então vem a receita da nossa porção da Torá. Avraham holid et Yitzhak. Abraham gerou a Yitzhak. Essa é a prole de Yitzhak, e Abraham gerou a Yitzhak. Da mesma forma que Abraham gerou a Yitzhak e convergiu sua santidade para esse filho e descartou o mesmo pacto com Deus em relação às suas outras descendências, nós devemos ter o cuidado, mesmo em se tratando de uma escolha sutil, que não é tão facilmente perceptível. E como que descobrimos qual é a escolha correta? Porque Abraão se sacrificou por esse filho Yitzhak. Abraão, junto com a Sará, que não tiveram filhos durante muito tempo, quando nasceu Yitzhak, tanto Abraão como Sará se sacrificaram totalmente para a educação desse filho. Se nós queremos saber qual é a opção a ser tomada em termos de atitude, de comportamento na nossa vida, devemos analisar bem os dois caminhos. Qual é aquele caminho que exige um sacrifício maior? Qual é aquele caminho que exige uma dedicação mais cuidada? Qual é aquele caminho que nos força a nos mobilizarmos mais para alcançá-lo? Porque ele é mais trabalhoso, é mais difícil de acessar. Esse é o caminho que, apesar de ser mais difícil, é o decisivo, é o mais importante. Há uma máxima dos nossos sábios, máxima de filosofia proveniente da Torá, que tudo que é difícil, em geral, é mais importante. Porque se não fosse tão difícil alcançarmos essa trilha, então não seria tão importante, tão decisivo. Qual a explicação? Que as forças antagônicas à santidade sabem o que realmente é importante para nós. Então, na hora de nós trilharmos o caminho mais significativo, para essas forças manterem e salvaguardarem o equilíbrio de forças, o livre-arbítrio, a paridade na escolha entre o bem e o mal, já que esse caminho é mais decisivo, então as forças antagônicas à santidade colocam 1 milhão de pedrinhas no caminho para dificultar, exatamente para que esse caminho não seja tão facilmente alcançado. A coisa é sutil. Muitas vezes nós temos que decidir entre uma atitude e outra e temos argumentos e contra-argumentos que defendem ou se desfazem tanto de uma atitude como de outra atitude. Como escolhermos? Afinal, dentro de nós e dentro de cada aspecto da nossa vida, nós temos um Yaakov e um Esav. Nós temos o Yaakov, que ele é mais tranquilo, ele senta nas tendas para estudar a Torá, mas aquele que é mais agitado e que aparentemente tem uma personalidade mais proativa, aparentemente é o Esav. Mas na hora do vamos ver, descobrimos quem é realmente Yaakov e principalmente quem é realmente Esav. Mais uma dica: Abraham holid
et Yitzhak. Abraão gerou o pai de Jacó e de Esaú. Significa que nós devemos ver o desdobramento e as causas de cada atitude. O que fará com que possamos assumir uma atitude ou outra? O que nos induzirá a uma atuação, um comportamento ou outro? Temos que analisar muito cuidadosamente as causas e, com mais cuidado ainda, os desdobramentos, as consequências. Por um lado, a Parashá, a porção semanal, se chama Toldot. Toldot significa descendência, prole, desdobramento, as consequências de cada atitude. Toldot, a geração de consequências. Por outro lado, logo de início, está escrito Ele Toldot Yitzhak. Este é o desdobramento de Yitzhak, é a consequência dos atos de Yitzhak. Abraão gerou a Yitzhak. E essas são as causas de Yitzhak. São os motivos pelos quais ele haverá de agir de uma forma ou de outra. Analisarmos não a situação isoladamente, mas com todo carinho, amor e dedicação, olharmos para os motivos, olharmos para as causas, mas o principal, que é o nome da porção, Toldot, consequências, desdobramentos. E aí nós vamos poder optar entre Jacó e Esaú. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, mas não eram irmãos gêmeos iguais, univitelíneos. Eles eram heterozigotos, eles eram diferentes fisicamente. Apesar de terem nascido juntos no mesmo ventre materno e filhos do mesmo pai e da mesma mãe, eles representavam dois mundos diversos. Como consta no texto bíblico, que a criança no ventre da mãe estava se movimentando toda, e quando passava em frente aos seminários e estudos sobre o monoteísmo, as leis de Noah, de Shem e Eber, queria sair. E depois, quando passava em frente a uma casa de idolatria, também queria sair. E a Rivka, a Rebeca, foi consultar a Deus por meio dos justos da geração, Shem e Eber, e eles responderam: aqui não se trata de uma única criança, aqui se trata no seu ventre de duas crianças que representam dois mundos diversos, totalmente diferentes. Eles têm origem no mesmo ventre, no mesmo pai e na mesma mãe. A diferença entre eles, pelo menos inicialmente, até os 15 anos de idade, era sutil. Mas, de repente, a partir do falecimento de Abraão, que representa as causas, quando não se olha mais as causas de cada atitude, somos forçados a olhar as consequências. E, naquele momento, eles se diferenciaram totalmente a partir de 15 anos. Jacó representando o bem, a luz, a conexão maior com Deus, e Esaú representando o mal, o antagonismo, as sombras, o caminho oposto à conexão com Deus. A tal ponto que Yitzhak, quando vai abençoar o Esaú, irado pelo irmão por ter passado por ele, ter feito se passar por ele, então, com cólera, enraivecido, Esaú pede uma bênção para o patriarca Yitzhak. O que Yitzhak fala? Quando o seu irmão estiver forte, você estará fraco. Mas quando ele fraquejar, aí que vem todo o seu poderio. E ele fala mais ainda: a voz é a voz de Jacó, mas as mãos peludas, entre aspas, são as mãos de Esaú. Era uma profecia do patriarca cego que não podia ver.
quando apalpou os braços de Yaakov. Ele falou, a voz é de Yaakov, a voz que simboliza o estudo da Torá, as orações, a verbalização das ideias, quando se trata de algo sutil, como transmitir a sabedoria divina, aí se trata de Yaakov. Mas quando se trata dos braços, das mãos, de se impor pela força da espada, a força física, aí é Esaú. Ou seja, aqui uma profecia do povo de Israel, no seu auge, no seu poderio, transmitindo a mensagem maior de Deus para todas as nações, e quando ele fraquejar, com o seu templo destruído, aí se levanta a máquina mortífera descendente de Esaú, que é o Império Romano, o império que mais banhos de sangue propiciou na antiguidade, ceifando a vida de um sem número de pessoas pela imposição física da espada. Tudo isso nós conseguimos discernir olhando as causas e principalmente as consequências. Antes de agirmos, vamos parar para pensar. O que vai ocasionar essa atitude? As duas são parecidas, mas talvez os desdobramentos delas não sejam tão similares assim. Vamos analisar as consequências e os desdobramentos de cada atitude e aí, então, vamos atender à orientação da nossa sagrada Torá, de optarmos pelo bem, pelo correto, pela retidão de um comportamento mais elevado, diferenciado ao analisarmos as consequências. E aí, então, vamos começar a acertar cada vez mais até o momento de desencadearmos, a qualquer momento, na palavra do líder máximo da nossa geração, Rebbe de Lubavitch, e nessa geração nós vamos presenciar com a nossa missão cumprida de revelarmos Deus neste mundo, o desencadear de uma nova era, o limiar de uma nova era que já desponta no horizonte com a revelação do tão esperado Mashiach a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Amém.